Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Mesmo antes de tomar posse, governadores de 20 estados já estão com a cabeça quente para descobrir como superar a grave crise fiscal que terão de enfrentar assim que assumirem. 7 estados já anunciaram que não vão cumprir o teto de gastos acordado com o governo federal na renegociação de dívidas realizada em 2016. Há indícios de que outros 10 estejam perto dessa situação. Para evitar que o início do ano seja um caos para as administrações estaduais, a Câmara dos Deputados está discutindo 2 propostas. Um projeto prevê que os estados possam vender o que têm a receber. Outro destina parte do que for arrecadado com a cessão de direitos de exploração do pré-sal. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara discute a crise fiscal dos estados com os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e Júlio César, do PSD do Piauí. Deputado Luiz Carlos Rauli, essa proposta aí dos estados venderem o que têm a receber está sendo relatada pelo senhor. O que é essa proposta? O que isso pode melhorar para a situação dos estados e se há contrapartidas? Bom, a crise dos estados está ligada à crise econômica que derrubou a Dilma, né? 2014, 15, 16, o Brasil recuou 8,2% do PIB. Se somar mais 17 e 18, 5 anos de crise, o mundo cresceu 16% e nós regredimos 6%. Então, nós perdemos 22% de PIB, perdemos 22% de arrecadação, 22% do teu salário e de milhões de brasileiros, 22% de faturamento das empresas. O que aconteceu foi isso. A crise atingiu de cima e embaixo a União, o Estado, o município, empresários e trabalhadores. Agora, como remediar isto? O ideal é fazer o Brasil voltar a crescer, pelo menos na média mundial, que é 3% ao ano. Não havendo isto, você vai dilapidar todo o seu patrimônio para pagar a conta da União, Estados e município e não vai resolver nada. No caso dos recebíveis, o que os estados e municípios e a própria União têm? Ele tem a dívida ativa. Há um estoque de 3 trilhões de dívida ativa na União, Estados e municípios, 70% podre. Digamos que Quer tem... dizer, não vai receber nunca. Nunca, porque é antigo, você nunca dá baixa. Dos 500, 600 bilhões que tem de recebíveis, tira a parte da União, que é mais da metade, estados e municípios têm um pouco menos da metade de ICM e ISS, eles querem esses impostos que já são parcelados, já estão sendo parcelados e pagos pelo contribuinte normalmente, usar esse valor, uma parte desse valor, para dar em garantia a um banco e receber um dinheiro para fazer caixa. Não se trata de entregar, porque ele não pode, é indelegável. Não pode o Estado, o município e a União dar valores a receber para terceiros, porque o imposto, quem pode fazer isso, a execução é a PGFN e a arrecadação é a Fazenda e a Receita Federal, Estadual e Municipal. Então, é uma operação de crédito que é feita já hoje e que não é contabilizada no Tesouro Nacional. Por outro lado, eu levanto também a questão, se eles têm impostos a receber, estão parcelados na forma da lei, né? Também eles devem, para as empresas exportadoras, ICM da exportação, que eles não pagam há muitos anos. Então, tem mais a pagar eles do que a receber, segundo minha estimativa. Então, é uma operação de crédito não convencional que não está dentro da LRF, nem da Lei 4.320. Antigamente, eu sou de antigamente, os estados e municípios tinham o ARO, chamava Antecipação de Receita Orçamentária. A LRF acabou com isso. Antigamente, os estados e municípios podiam emitir títulos. A LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, acabou com isso. Antigamente, a maioria dos estados tinham bancos que emitiam dinheiro, faziam triangulares, acabou, 90% acabou com isso. Só a União ficou com a fábrica de moeda e a emissão de títulos. E os estados, quando precisam, e municípios, de um empréstimo, ele tem que tramitar no Tesouro, ver o limite de endividamento, sua capacidade de pagamento,
e um trâmite de mais de ano. Esta operação já é feita pelos estados e por municípios. Só que eles têm medo, os bancos, de emprestar e encarece o juro porque ela tem uma insegurança jurídica. Se eu for relatar a matéria ou por esses dias, eu amarraria as duas pontas. Você pode tomar empréstimo, mas desde que você pague uma parte do crédito de exportação que está matando o setor exportador brasileiro, que é o melhor setor do país. O que o senhor acha dessa proposta, deputado Júlio César? Eu acho a proposta excelente, eu acho que vai viabilizar o nosso país, a retomada do crescimento. O Raul falou o tamanho do prejuízo que o povo brasileiro teve com a queda do crescimento da nossa economia, comparando com os países do mundo todo. Ele mesmo falou que o ideal é que o Brasil cresça pelo menos 3%, e foi negativo, ele citou inclusive o percentual. E toda perspectiva de crescimento futuro está sendo frustrada, exatamente porque ou se dá um choque na economia para viabilizar o consumo, a produção, a produtividade, mas acima de tudo o consumo, o rendimento das famílias, ou então o Brasil não vai voltar a crescer. Então eu fico muito preocupado com o futuro do Brasil, com essa perspectiva de fundir ministérios e outras coisas, mas que não sei se vai dar eficiência nas ações que o governo tem para a retomada do crescimento econômico do nosso país. Quem está pagando o preço é o povo brasileiro, são as famílias, são os mais pobres, e quem mais paga são os mais pobres. Onde é que estão os mais pobres? Nas regiões Norte e Nordeste, onde a renda per capita, por exemplo, no Nordeste é menos da metade da renda per capita brasileira. E nós representamos praticamente um quarto da população, mais de um quarto da população brasileira. O Nordeste tem 27,5%, 28% da população e apenas 13,5% do PIB do Brasil. Então, nós temos que retomar o nosso crescimento, tratar os desiguais desigualmente, para dar privilégio àqueles que mais necessitam, que são as regiões Norte e Nordeste, e um pouco mais aqui do Centro-Oeste, evidentemente fomentando os grandes investimentos no Sul e no Sudeste, que mais contribui para o Tesouro Nacional através de contribuição de tributos federais, estaduais e municipais. São Paulo, por exemplo, entre aquilo que a União transfere para São Paulo e aquilo que ele recebe para São Paulo tem um saldo de quase 200 bilhões de reais. Com isso, eu não estou defendendo São Paulo, porque lá São Paulo tem 40 e tantos milhões de habitantes, quase todos são consumidores, diferentemente do Nordeste. O Nordeste tem um percentual quase de 80% do Bolsa Família do Brasil. E o que é Bolsa Família? É para pobre. O Brasil tem 14 milhões de pessoas dependendo de Bolsa Família. E esse mais de 80% está no Nordeste. Por isso que nós temos que tratar os desiguais desigualmente, privilegiando aqueles mais pobres para diminuir um dia a diferença entre ricos e pobres em nosso país. Agora, essa questão que o deputado Júlio César colocou nos leva à questão que a gente tem discutido há alguns anos aqui no Congresso e que ainda não conseguimos chegar a um bom termo a aprovar. Há uma redistribuição tributária. Como é que o senhor tem uma proposta de reforma tributária? Como é que o senhor vê essa questão agora que o país se prepara para um novo ciclo de administração? Então, redistribuição das receitas é algo muito difícil de se fazer, porque você tem as competências. Hoje o Brasil arrecada 33% do PIB, a União, Estados e Municípios e a Previdência inclusa, e gasta 35%. Então, nós temos um déficit de quase 2% do PIB. 140 bilhões deve ser deste ano e do ano que vem. E todo mundo reclama que paga muito. Também, o déficit também, ele existe porque o PIB regrediu, a economia não cresceu e regrediu, então deixou de crescer e ter mais receita. Porque se a economia tivesse crescido a 3% ao ano, nós teríamos
o dinheiro necessário, não teria déficit. O que significa cada vez que tem déficit na União, Estados e Município? Que tem que emitir mais títulos. O país fica devendo mais. Quando você empata a receita e a despesa primária, a dívida fica estável. Você só tem prejuízo dos juros. Como os juros diminuíram muito, os juros primários da Selic está em 6 e pouco por cento, a inflação em 3 e pouco, então você tem a menor taxa de juros da história, 3 e pouquinho por cento. Mas ainda é muito caro perante o mundo. A Europa tem juros quase negativos ao ano da dívida pública deles. Então nós pagamos muito caro pelo endividamento. Nós estamos mantendo em Nova York 375 bilhões de dólares de reservas cambiais, que lá nós recebemos no máximo 1,5% ao ano de juros, e aqui pagamos 6 e pouco. Porque o que tem em Nova York tem que ter aqui no Brasil, porque lá é uma reserva e aqui você deve. Se você trouxesse toda a reserva de lá, você diminuiria essa despesa, mas você não pode ficar sem reserva, porque não teria como fazer transações econômicas com o resto do mundo, que aquilo é um lastro do país, e não precisa ter tanto dinheiro lá também. A questão da pobreza, do desenvolvimento brasileiro, do sistema tributário, o nosso modelo tributário, que o Júlio participa, é membro ativo e é um econometrista renomado aqui na casa e hoje sendo reconhecido nacionalmente, que o trabalho de estatística que ele faz é impecável, um trabalho de fôlego mesmo, precisa todo um instituto para fazer o que ele faz no gabinete dele. Ele tem as per capita de estado por estado, município por município do Brasil, dos últimos anos, e tem do mundo todo comparativo. Tudo, produção agrícola, até a receita e despesa. Ele tem todos esses itens levantados. E ali, pelo trabalho dele, nós sabemos o nível da arrecadação de cada estado e de cada município do Brasil. Então, nós temos conhecimento estatístico e dizer assim, a salvação do Brasil é fazer uma reforma, claro, fiscal. O cidadão que está assistindo, ele pensa em cortar despesa, né? Não resolve só isso. Fundir ministério não resolve. Só dá um gesto. O que resolve fazer o país crescer, prosperar e desenvolver para que todos participem desse benefício. Nesses últimos anos, tudo que conquistamos no Plano Real, nos últimos 5 anos, perdemos tudo. Aumentou a pobreza no Brasil, a violência. Então, eu só vejo a reforma tributária nossa ajuda a resolver isso, porque o ICMS, indo para o destino, a cobrança do IVA, estados como o dele, do Piauí, vai ter uma arrecadação adicional de mais de 1 bilhão por ano. Porque deixa de ser o estado produtor industrializado que fica com o dinheiro do imposto. Entendeu? Depois o nosso projeto tem um fundo de equalização de receitas per capita menor que a média, que vai ser do próprio dinheiro da arrecadação, a ressarcir e mantém os fundos constitucionais que já existem. A nossa proposta, ela gera empregos, diminui o custo de produção das empresas, diminui o custo de contratação da mão de obra, que é caríssimo, diminui os impostos sobre as famílias mais pobres, como comida, remédio, né? E diminui também os impostos das máquinas e equipamento que as empresas utilizam. A nossa proposta é laborgênica, ela gera emprego e riqueza. E o modelo atual brasileiro é um dos piores do mundo. O Banco Mundial soltou um relatório recentemente chamado Doing Business, que é o ambiente de negócios dos países, que colocou o Brasil em 190 países com 108º no ranking mundial de negócio. Lá atrás, nós somos a 8ª economia do mundo, mas somos o 108º pior do mundo. Só que no campo tributário, o Brasil é o 184º, só ganhamos de 6 países. Então, quando eu falo que o sistema tributário do Brasil é um manicômio tributário jurídico e um Frankenstein funcional que mata a empresa e mata o emprego e mata o salário. Então, a reforma é nesse sentido. Não haverá solução para o Brasil sem a reforma tributária, sem a reforma previdenciária. Já fizemos a trabalhista, começamos a controlar o gasto público, mas tem muito trabalho para o Bolsonaro e a sua equipe aí pela frente e para o Congresso. Infelizmente, eu não estarei aqui o ano que vem. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para conversar mais sobre isso.
Câmara Debate está de volta e hoje nós conversamos sobre a crise fiscal dos estados com os deputados Júlio César, do PSD do Piauí, e Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Deputado Júlio César, o deputado Rauli falou desse levantamento todo que o senhor tem de números, e eu queria comentar com o senhor uma questão que está aí colocada, uma discussão entre... A gente sempre aqui em Brasília assiste muito isso. A vida real, né, os governadores, os prefeitos, que têm lá os seus números, que têm lá a sua realidade dura com que eles lidam, e os técnicos, que sempre exigem um pouco mais, um aperto muito maior e tem números divergindo. A discussão hoje é, os governadores querem excluir algumas despesas da Lei de Responsabilidade Fiscal, dizem que os números que Brasília aponta são diferentes. Como é que o senhor vê essa questão aí? Né? Não está batendo o número que os governadores têm, os números que Brasília tem sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos com o pessoal dos estados? É verdade. Primeiro eu quero agradecer essas referências que o Rauli, de quem sou amigo desde 95 aqui, e convivemos muito bem aqui no nosso Congresso Nacional, e a interação que nós temos no dia a dia. O Rauli é o maior, na minha avaliação, o maior tributarista deste país. Este Congresso vai perder a pessoa mais importante. Tanto é que, de 94 para cá, 95 para cá, todas as reformas tributárias, na minha avaliação, o melhor projeto é o projeto dele. É o projeto dele. Lamentavelmente, ele não vai estar aqui no ano que vem, mas quem perde é o Brasil, é o governo federal, é o povo brasileiro com a ausência dele, injustamente feita pelo povo lá do seu estado, o Paraná. Esse livro de que ele fez referência é este aqui. Inclusive o prefácio é dele, Rauli, né? Ele fez o prefácio para a honra minha, para a felicidade minha, e que fez uma boa, excelente apresentação do livro. Quantas planilhas ele tem? Tem umas 400. Aqui tem uma avaliação de todos os indicadores de todos os países, pela divisão territorial que tem cada continente. Tem de todos os estados, todos os indicadores econômicos, sociais, que existem no nosso país, na avaliação absoluta, relativa e per capita. E mais, este aqui é o 4º livro que a gente lança de dados. Esse aqui são 3 exercícios até 2015, porque nós temos dificuldade de compilar os dados, todos os dados, num só exercício. Por isso que às vezes demora. Ele ontem me perguntou, qual é o dado? É 13, 14 e 15. Precisamos renovar este livro com os dados de 16 e 17. E tem eletrônico também. Eu tenho ele no meu telefone, então, eletronicamente. Voltando aqui, os dados aqui que ele falou. Olha, o Brasil ou faz uma reforma tributária eficiente ou não vai crescer. Vai perder muito investimento, perde competitividade com os países mais desenvolvidos do mundo, a Europa, os Estados Unidos, a própria China. Como é que a China tem uma carga tributária baixa e é altamente competitiva os seus produtos? Então, nós precisamos resolver esse problema tributário. Mas o maior problema, depois do tributário, o maior de todos é o problema previdenciário. Ou se contém o crescimento dos débitos previdenciários, da Previdência, do regime geral da Previdência e também da Previdência do servidor público, então nós não vamos conseguir nada. Eu não sei como é que tem deputado que quer o crescimento e é contra a reforma da Previdência. Evidentemente, não é para tirar direito, mas para conter alguns excessos de direitos que jamais teria dentro de um país sério, como outros países da Europa e também lá dos Estados Unidos. Então, nós estamos aqui lamentando a ausência do Rauli. O Rauli é um homem respeitado, o projeto dele é tão eficiente que ele percorreu todos os estados brasileiros, esteve lá no meu estado. Todos os estados queriam uma palestra do Rauli sobre o seu projeto, sobre a simplificação tributária, sobre a eficiência da arrecadação e também do compartilhamento. Ele quer dar uma compensação. Ele falou claro aqui o Piauí, por exemplo.
esse problema da tributação do ICMS, essa guerra fiscal prejudica muito. O ICMS arrecada um pouco mais de 400 bilhões, mas perde mais de 100 bilhões. Mais de 100 com a guerra fiscal. Isso prejudica muito. E este projeto dele, como ele bem falou, os estados mais pobres são aqueles que compram mais do que vendem. Então tem saldo. Aliás, saldo negativo. Ele vai ser compensado com a tributação lá no destino. Então isso é muito importante para os estados, vai contribuir para diminuir as desigualdades regionais, diminuir a diferença entre ricos e pobres, principalmente em toda a região Nordeste. Porque a gente está vendo nessa rediscussão aí com os estados, uma pressão para os governadores, essa coisa, tem que melhorar a gestão, tem que melhorar a gestão. Agora, adianta apertar os governadores sem fazer essas mudanças? O problema da administração pública brasileira... Os governadores têm como se virar nessa situação? Nós viemos cometendo muitos erros ao longo de muitos anos. Hoje, a situação de funcionário público no Brasil começa a agravar quando veio para Brasília. Os funcionários vindo do Rio para Brasília pagavam o dobro de salário mais um apartamento funcional. Depois, na Constituição de 88, houve um segundo problema também de recurso humano. Os estados e municípios da União tinham seletistas estatutários. A Constituição criou o regime jurídico único. O ente federado, município e estado da União, ou era seletista ou estatutário. O que aconteceu? A maioria partiu para ser estatutário para não pagar os encargos previdenciários. Com isto, eles não fizeram o cálculo atuarial dos funcionários e ficou sem um fundo de previdência. Então, entrou também no regime de caixa. Poucos estados têm fundo de poupança previdenciário. O Paraná tem um pouquinho, né? Muito pouco. Então, o que aconteceu com a Previdência Social, que não tem capitalização, aconteceu também com os servidores públicos, no regime jurídico único. O regime seletista estatutário convivia muito bem, porque você tem muitas atividades públicas que não são típicas de Estado, que você pode contratar e demitir com um concurso mais ameno, de menor intensidade. E nós jogamos tudo para dentro do estatutário, que remunera com o último salário da carreira e leva ao fim. Então, há um ônus por muitas décadas. Uma parte nós já resolvemos com a reforma de 99, de 2003, né? Criando novas regras. Só que o governo federal começou a resolver a parte dele, não dos estados e municípios, né? Limitando a 5 salários, etc. Então, é uma bomba para frente a questão previdenciária. Mas a Previdência, o futuro governo só vai aprovar com um regime de transição. Se pactuar, negociar e fizer uma andança pelo país, eles conseguem convencer um modelo de transição que será aceito por todos, né? Seletistas, estatutários, tem que ter transição. Ninguém pode fazer da noite para o dia. Igual o nosso modelo tributário, além de todo o convencimento que fizemos, ele tem uma transição de 6 anos. Depois, mais 10 anos da origem para o destino. Então, você vai ter 15, 16 anos para fazer a transição, para não causar impactos nos entes federados. Bom, a gente vai terminar por aqui. Eu só queria dizer, a gente está num clima assim, meio bastante triste, né? Realmente é uma perda muito grande não ter o deputado Raul aqui, mas o projeto dele continua aqui no Congresso, né? Que a gente... Não, o alentador é que a equipe do Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Marcos Cintra se interessaram, estão conversando e tem novidade por aí, né? Nós devemos fazer o ajuste da proposta deles com a nossa para ver ainda este ano a aprovação do nosso projeto. Porque eu tenho certeza que o deputado Raul vai continuar trabalhando, né, deputado Júlio, e os deputados aqui. Eu sou deputado muito otimista. E perguntaram aqui, já ligaram perguntando como é que eles conseguem o seu livro. Pode no gabinete. Lá no meu gabinete, pode procurar lá. Eletronicamente, né? Pode passar. Eletronicamente tá, mas pode pegar no meu gabinete. Nós temos um maior prazer de distribuir para todo o Brasil. Na página da Câmara você consegue entrar em contato, você localiza o deputado Júlio César, o gabinete, entra em contato com o gabinete para conseguir o
o livro O Brasil e o Mundo em Dados Comparativos, que é o livro do deputado Júlio César. Eu recomendo porque é maravilhoso. Tem informações estatísticas de que assim deixam o IBGE e o IPEA assim de boca aberta. Provavelmente eles usam esses dados também. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página, que é a mesma que você vai entrar para procurar os dados do deputado Júlio César. câmara.leg.br ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.